Hoje no Bíblia Comentada vamos refletir sobre Êxodo capítulo 18, onde Jetro, sogro de Moisés, traz conselhos sábios sobre liderança e organização. Ao ver Moisés sobrecarregado, Jetro sugere a divisão de responsabilidades, mostrando a importância de delegar e trabalhar em equipe. Este capítulo nos ensina que até os líderes mais dedicados precisam de apoio e sabedoria para guiar com eficiência. Acompanhe e inspire-se. Hoje, no Bíblia Comentada, vamos mergulhar no capítulo 18 do livro de Êxodo, explorando os versículos de 1 a 12. É uma passagem que transborda sabedoria prática e espiritual, revelando o encontro entre Moisés e seu sogro Jetro, logo após a saída do povo de Israel do Egito. Um momento em que Deus, em sua providência, usa pessoas próximas para trazer direção e refrigério. Vamos juntos? Logo no versículo 1, somos apresentados ao contexto. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, ouve falar de tudo o que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel, especialmente a libertação das mãos de Faraó. Aqui percebemos a fama do Senhor se espalhando além das fronteiras de Israel. Era impossível conter as boas novas da vitória sobre o Egito. Jetro, sendo um homem de sabedoria, reconhece que algo extraordinário aconteceu e se sente compelido a agir. É um exemplo claro de como as obras de Deus, quando testemunhadas, chamam a atenção e glorificam seu nome, mesmo entre aqueles que estão fora do círculo da aliança direta. No versículo 2, lemos que Jetro traz consigo Zípora, esposa de Moisés, e os dois filhos deste, Gerson e Eliezer, que são mencionados no versículo 3. Moisés, durante o período em que esteve no Egito lidando com a missão dada por Deus, parece ter enviado sua família de volta para Midian, talvez em busca de proteção durante os momentos mais intensos da libertação. Essa decisão mostra o cuidado de Moisés como pai e marido, equilibrando a missão divina com as responsabilidades familiares. Também aprendemos os significados dos nomes dos filhos de Moisés, e ambos revelam aspectos profundos da jornada de fé dele. Gerson, que significa peregrino em terra estrangeira, e Eliezer, que significa o Deus do meu pai foi a minha ajuda. Os nomes, por si só, carregam testemunhos pessoais da ação de Deus em sua vida. Chegamos ao versículo 5, onde Jetro, junto com Zípora e os filhos, vai ao encontro de Moisés no deserto, no acampamento próximo ao Monte de Deus. Esse detalhe geográfico é importante, pois o Monte de Deus, também chamado de Horebe ou Sinai, é um local repleto de simbolismo e significado. É o lugar onde Moisés recebeu a chamada divina na sarça ardente, e em breve seria o local da entrega da lei. A localização enfatiza que os encontros divinos não acontecem por acaso, mas são cuidadosamente orquestrados por Deus. No versículo 6, Jetro envia uma mensagem a Moisés, anunciando sua chegada. Aqui vemos um respeito profundo por parte de Jetro, que não simplesmente aparece, mas se anuncia, reconhecendo a autoridade de Moisés como líder do povo de Deus. Isso nos ensina sobre humildade e boas práticas de relacionamento, mesmo entre aqueles com laços familiares. O versículo 7 é carregado de calor humano. Moisés vai ao encontro de Jetro, se inclina em respeito e o beija, mostrando uma reverência genuína pelo sogro. Esse gesto nos lembra a importância de honrar aqueles que têm experiência e sabedoria em nossas vidas. A narrativa destaca ainda o diálogo que se segue, quando os dois perguntam um ao outro como estão, um momento de empatia e cuidado que nos ensina a valorizar as pessoas ao nosso redor. No versículo 8, Moisés compartilha com Jetro tudo o que o Senhor havia feito ao povo de Israel, desde a opressão no Egito até os desafios enfrentados no deserto. Essa partilha de testemunhos não apenas fortalece a fé de quem ouve, mas também é uma forma de Moisés reconhecer que todo o sucesso era obra de Deus, e não dele próprio. Aqui, aprendemos a importância de dar glória a Deus por tudo em nossas vidas. O versículo 9 revela a reação de Jetro. Ele se alegra com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-os das mãos dos egípcios. A alegria de Jetro é um reflexo de sua fé, mesmo sendo um sacerdote de Midian, alguém de fora do pacto direto com Israel. Esse momento nos mostra como as obras de Deus podem impactar a todos, independente de sua origem ou crença. Nos versículos 10 e 11, Jetro louva ao Senhor declarando: Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo da opressão dos egípcios. Essa confissão de Jetro é poderosa.
Ele reconhece a supremacia de Deus sobre todos os outros deuses, algo significativo vindo de um sacerdote que certamente conhecia os muitos sistemas religiosos de sua época. Sua declaração ecoa a verdade de que o Senhor é único e soberano. Por fim, no versículo 12, Jetro oferece um sacrifício ao Senhor. Ele traz holocaustos e outros sacrifícios, e a narrativa nos diz que Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer pão na presença de Deus com Jetro. Este versículo encapsula o tema central da comunhão e adoração. A presença de Arão e dos anciãos simboliza a unidade entre Israel e um estrangeiro que reconhece a grandeza de Deus. Eles compartilham uma refeição na presença divina, mostrando que a adoração não é apenas um ato individual, mas também comunitário. A mesa aqui é um lugar de celebração e testemunho do que Deus fez. Esses 12 versículos nos ensinam sobre a importância do testemunho, da comunhão, do respeito mútuo e, acima de tudo, de dar glória a Deus por suas obras. Seguindo o fluxo do texto, agora nos deparamos com os versículos 13 ao 26 do capítulo 18 de Êxodo, onde encontramos uma das passagens mais práticas e edificantes sobre liderança, gestão e o cuidado com o povo de Deus. Esse trecho é um divisor de águas no ministério de Moisés, revelando a sabedoria divina manifestada através do conselho de Jetro. No versículo 13, a cena é descrita. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as causas do povo, e o povo estava em pé diante dele desde a manhã até a tarde. Essa descrição já nos dá uma ideia do peso que Moisés estava carregando como líder. Ele era o único responsável por ouvir e resolver as questões do povo, algo que consumia todo o seu tempo e energia. Imagine centenas de milhares de pessoas, todas com disputas, dúvidas e problemas, esperando que Moisés fosse o mediador. Esse cenário revela o desgaste de um líder centralizador, que, embora movido por zelo, não percebe que suas forças estão sendo drenadas. O versículo 14 apresenta Jetro observando tudo o que Moisés estava fazendo pelo povo e, como alguém experiente e sábio, não hesita em questionar. O que é isso que você está fazendo com o povo? Por que você sozinho se senta para julgar, enquanto todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até a tarde? A pergunta de Jetro não é apenas um questionamento logístico, mas uma forma de levar Moisés a refletir sobre seu método de trabalho. Aqui vemos a importância de uma perspectiva externa, alguém de fora que, com olhos desimpedidos, pode identificar problemas que estão passando despercebidos. No versículo 15, Moisés responde: "É porque o povo vem a mim para consultar a Deus." Ele explica que o papel que desempenha é de intercessor e juiz, esclarecendo que o povo busca nele uma direção divina para resolver suas questões. Moisés, de fato, tinha um senso profundo de responsabilidade espiritual, mas não percebia que, ao centralizar tudo em si mesmo, estava limitando tanto a sua capacidade quanto o potencial do povo. O versículo 16 reforça essa ideia. Moisés continua explicando: "Quando tem alguma questão, vem a mim. Eu julgo entre um e outro e lhes faço saber os estatutos de Deus e as suas leis." Aqui vemos o desejo sincero de Moisés de ser um canal para transmitir a vontade de Deus ao povo. No entanto, também percebemos que ele estava carregando um fardo que poderia ser compartilhado. Esse é um exemplo clássico de como até mesmo os líderes mais capacitados precisam de ajuda para cumprir sua missão. No versículo 17, Jetro dá seu parecer com clareza e firmeza. O que você está fazendo não é bom. Essa declaração direta revela a coragem de Jetro em apontar algo que precisava ser ajustado, mesmo diante de um homem como Moisés, escolhido por Deus para liderar Israel. É um lembrete de que bons conselheiros não têm medo de dizer a verdade, mesmo quando ela pode ser difícil de ouvir. O versículo 18 explica o motivo da crítica de Jetro. Você e este povo que está com você vão se desgastar completamente, porque esta tarefa é pesada demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Aqui, Jetro aponta o óbvio, mas que muitas vezes é ignorado pelos líderes. A exaustão física e emocional é inevitável quando se tenta fazer tudo sozinho. Além disso, ele destaca que o modelo atual não era apenas prejudicial para Moisés, mas também para o povo, que sofria com a demora e a ineficiência do processo. No versículo 19, Jetro apresenta uma solução prática. Agora ouça o meu conselho, e Deus será com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, levando a Deus as suas questões. Ele reconhece o papel espiritual único de Moisés como mediador entre Deus e o povo, mas sugere uma redistribuição das responsabilidades.
Jetro não está dizendo para Moisés abandonar sua função, mas para focar no que era realmente essencial. O versículo 20 continua com o plano de Jetro. Ensine-lhes os estatutos e as leis e mostre-lhes o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Aqui, Jetro propõe que Moisés priorize a instrução do povo, capacitando-os a entender e aplicar as leis de Deus em suas vidas. Essa abordagem não apenas aliviaria Moisés, mas também promoveria maturidade espiritual e responsabilidade entre os israelitas. No versículo 21, Jetro detalha a estratégia. Escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e que aborreçam o ganho desonesto. Coloque-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Essa recomendação é um modelo claro de descentralização e delegação. Os critérios para escolher esses líderes são profundos e revelam que a prioridade não era apenas competência, mas também caráter. Homens que temem a Deus e são dignos de confiança são indispensáveis em qualquer posição de liderança. O versículo 22 mostra como o plano deveria funcionar na prática. Eles julgarão o povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas as causas pequenas eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles levarão a carga com você. Essa estrutura hierárquica é um exemplo de como dividir responsabilidades de maneira eficiente, garantindo que Moisés lidasse apenas com os casos mais complexos, enquanto os líderes auxiliares cuidavam das questões menores. Essa abordagem não apenas otimizaria o trabalho, mas também permitiria que o povo fosse atendido com maior rapidez. No versículo 23, Jetro finaliza seu conselho com uma perspectiva espiritual. Se você fizer isso, e assim Deus lhe ordenar, você poderá suportar, e todo este povo também voltará em paz para sua casa. Ele submete sua sugestão à aprovação divina, reconhecendo que, mesmo sendo sábia, a implementação dependia da vontade de Deus. Isso nos ensina que planos humanos, por mais bem elaborados que sejam, precisam estar alinhados com a direção divina. O versículo 24 revela a humildade de Moisés. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que ele havia dito. Aqui vemos a grandeza de Moisés como líder, disposto a ouvir e implementar conselhos sábios, mesmo vindos de alguém que não fazia parte diretamente do povo de Israel. Essa atitude de aprendizado contínuo é uma lição valiosa para qualquer pessoa em posição de liderança. Nos versículos 25 e 26, lemos sobre a aplicação do plano. Escolheu Moisés homens capazes dentre todo Israel e os colocou como chefes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles julgavam o povo em todo o tempo. As causas difíceis traziam a Moisés, mas toda causa simples eles mesmos julgavam. O resultado foi uma estrutura funcional e eficiente, que aliviava Moisés e beneficiava o povo. Essa organização é um exemplo de como a sabedoria divina, combinada com estratégias humanas, pode trazer paz e ordem ao caos. Chegando ao final do capítulo 18 de Êxodo, no versículo 27, encontramos um encerramento simples, mas carregado de significado. Então Moisés se despediu de seu sogro e este voltou para a sua terra. Após tudo que vimos nesse capítulo, essa despedida marca o fim de uma visita que trouxe transformações profundas, tanto na liderança de Moisés quanto na organização da comunidade de Israel. Jetro, um estrangeiro no meio do povo de Deus, cumpriu um papel essencial ao oferecer conselhos práticos e espirituais que não apenas aliviaram Moisés, mas também fortaleceram toda a nação. Sua sabedoria e respeito pela autoridade divina de Moisés nos ensinam que Deus muitas vezes utiliza pessoas de fora do nosso círculo para nos trazer direção e clareza. Ele veio, testemunhou as maravilhas de Deus, contribuiu com sua sabedoria, adorou ao Senhor junto com o povo e em seguida partiu. Sua partida não diminui o impacto de sua visita, mas reforça a ideia de que Deus usa pessoas estratégicas em momentos específicos para realizar sua vontade. Este capítulo é um exemplo perfeito de como Deus trabalha de maneira prática na vida de seu povo. Ele nos mostra que, embora Moisés fosse um líder escolhido e capacitado por Deus, até ele precisava de ajuda e orientação. A descentralização da liderança não foi apenas uma questão de eficiência, mas também uma demonstração da graça divina em prover soluções que beneficiavam tanto o líder quanto aqueles sob sua liderança. Encerramos o capítulo com a certeza de que Deus é o Senhor de toda sabedoria e que na vida comunitária, cada pessoa tem um papel a desempenhar. Seja liderando, aconselhando ou simplesmente servindo,
Todos são chamados a contribuir para o bem do povo de Deus, sempre sob a direção do Espírito e à luz de sua palavra. Assim, aprendemos que a verdadeira liderança está em ouvir, delegar e confiar que Deus continua no controle de todas as coisas. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Battle of the Dragons. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.